Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor, caro irmão. Irmãos, para a nossa mensagem, nossa exposição bíblica nessa noite, eu te convido que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em Malaquias, no capítulo de número 3. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo de número 3. Nós estamos falando sobre culto. Nós estamos falando sobre o culto a Deus. Então, Malaquias, no capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 5. Mas, nós vamos, irmão, vejam aí que o verso 17 do capítulo 2 está junto aí em Malaquias, no capítulo 3. Então, eu vou fazer a leitura do verso, a partir do verso 17, o último verso do capítulo 2, até o verso 5 de Malaquias 3. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Malaquias 3, diz assim então: Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Acercar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor amado, lemos a tua palavra, fale a cada coração, ó Deus, aqui, a começar pelo meu. Pai, por meio do Santo Espírito, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazer aqui uma breve revisão, uma conexão. Essa é a terceira mensagem em Malaquias, uma série que nós chamamos de o culto como uma expressão da relação do homem com o Senhor. Então, o culto que nós prestamos a Deus, ele vai mostrar qual é o nosso nível de relacionamento para com Deus. Nas duas primeiras mensagens, nós falamos do culto no sentido do homem para com Deus. Na primeira, nós falamos assim, que o culto, ele expressa o amor que eu tenho para com Deus. O prazer que eu tenho em vir à casa do Senhor, ele vai também, em certa medida, ele é a expressão do meu amor para com Deus. Tanto que o salmista responde, né? Eu respondi com alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não fui por uma obrigação. Embora na segunda mensagem nós falamos que o culto ele é uma responsabilidade do homem, porque o homem foi criado para louvor e glória do nosso Deus. E que o culto tem que ser da maneira que agrade a Deus, não da maneira que o homem pensa ser melhor. Então, irmãos, o culto logo ele é uma expressão do relacionamento entre a criatura e o seu Criador, entre nós e o nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos que o nosso culto ele é também uma expressão do juízo do Senhor. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós não só estamos declarando o amor que temos para com Ele e cumprindo também, sim, uma responsabilidade. Tem uma irmãzinha, uma senhora, uma irmã já de idade, nós levávamos ela em casa, buscávamos, levávamos, e quando deixava ela em casa, ela falava assim: hoje cumpri o meu dever. Alguns podem entender que parece que está falando de obrigação, parece que tem prazer. Não, mas é um dever também cultuar o Senhor. Toda vez ela saía do carro e falava isso.
Irmãos, o culto é uma expressão também do juízo de Deus, porque Deus está de olho no culto que nós prestamos a Ele. Deus está de olho no culto que nós prestamos a Ele, mas não apenas de forma externa, aquilo que nós externamos, a maneira que nós pregamos, a maneira que nós lemos a Bíblia, ou a maneira que nós cantamos. Deus está de olho também dentro de nós, do nosso coração. Por isso pedi que cantássemos esse cântico, né? Coração igual a Deus, espírito em verdade. Paulo, aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 9, ele vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Então isso significa dizer que Deus, Ele conhece não só o nosso externo, quando nós externamos o culto, mas Ele sabe se o nosso culto, lá dentro do nosso íntimo, mais profundo íntimo do nosso coração, é realmente verdadeiro. Abrindo aqui um parênteses, os irmãos me permitam, com essa questão do jogo do Brasil, nesse horário, algumas discussões, cancela culto, muda o horário de culto, há uns a favor, outros contra. Mas se colocar um culto no horário do jogo, tem pessoas que vão estar dentro da igreja com o pensamento lá no jogo. Né? Porque, olha só o que é a questão, né? E Deus vai saber, quem vai poder julgar isso? Quem pode julgar isso é apenas Deus. É só Ele que vai saber se eu estou prestando um culto verdadeiro a Ele, se você está, se a igreja está. Nós não temos nenhum aparelho ou nenhuma menor condição de fazer esse julgamento. O salmista, no Salmo 139, os versos de 1 a 4, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, cada passo meu, né? O meu deitar, todos os meus caminhos. E mais, a palavra ainda não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece todas. Ou seja, não tem como esconder de Deus o meu culto. O culto que eu estou prestando é um culto verdadeiro ou não. Não tem como você esconder de Deus se o seu culto é um culto verdadeiro ou não. Porque Ele nos sonda. Ele é igual aquela ferramenta do eletricista, vai passando a sonda por dentro ali da mangueira para poder conduzir o fio até o seu destino. Então Deus nos conhece por dentro. Ele sabe realmente o nosso íntimo. Deus sonda o interior do homem, e pelo fato dele sondar o interior do homem, Deus é o único que pode dar as respostas para as perguntas que muitas das vezes nós levantamos no nosso relacionamento para com Ele. E às vezes a pergunta nós não externamos, mas ela está no nosso íntimo. E é diante desse contexto que tem o nosso texto de hoje. Volte a sua atenção para o verso 17, no final do capítulo 2. Veja só. Aí aparece você. O profeta fala assim: vocês estão enfadando o nosso Senhor com as vossas palavras. E vocês perguntam: em que o enfadamos? Mas agora eu quero chamar a atenção para os irmãos para a segunda pergunta. Segunda pergunta aí: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Essa era a pergunta que estava no coração dos sacerdotes, nos corações ali de todas as pessoas, daquele povo. Onde está o Deus do juízo? Interessante que a resposta para essa pergunta está dentro do próprio verso 17, quando o próprio Deus, por meio do profeta, diz assim: porque vocês pensam que aquele que faz o mal está passando por bom aos meus olhos. Vocês pensam que eu me agrado daquele que faz o mal, e não é isso. Isso, irmão, Deus olhando para o coração daquele povo, Deus conhece o coração daquele povo, Deus conhece o nosso coração, Ele vai então responder às perguntas mais íntimas que nós temos, que muitas das vezes não temos nem coragem de expressar em palavras. O Senhor então estava enfadado,
o Senhor estava cansado, em fadigas com o culto que era prestado a Ele, porque não era um culto verdadeiro e Ele, conhecedor do coração, sabia disso. É claro que aqui o profeta, quando coloca que o Senhor está enfadado, cansado, ele está usando algo que nós chamamos de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, atribuir reações humanas a Deus. E isso é feito, mais uma vez, irmãos, para que nós possamos entender, é Deus se acomodando ao nosso nível de entendimento, à nossa capacidade de entendimento, para nós entendermos que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco. Mais uma vez, eu gosto sempre de frisar isso, não que Ele precise, mas Ele quer. Então Deus se expressa por meio de sentimentos, de expressões que nós temos a capacidade de compreender. E novamente, Deus olha para o coração do povo e revela a pergunta que está no coração do povo: onde está o Deus do juízo? Esse sentimento, irmãos, ele não é novo. O próprio salmista, no Salmo 73 que nós lemos, o salmista Asaf, ele se sentiu assim. Ele falou, eu inutilmente conservei puro o coração. Eu inutilmente lavei as mãos na inocência, porque eu sou afligido a cada manhã, eu sou castigado a cada manhã, e o ímpio e aquele que não está nem aí, parece que ele não tem problema nenhum, ele vive bem. Ele chega e fala assim, a gordura salta dos olhos, falando de fartura, de prosperidade. A impressão que eu tenho, diz o salmista, que Deus, parece que Deus abençoar aqueles que são maus. Parece que Deus faz os maus prosperarem, enquanto nós sofremos por catástrofe. Parece que Deus deixa que o pecador, aquele que está distante dele, se prospere, enquanto o justo sofre. Esse é o mesmo sentimento expressado no povo aqui em Malaquias. Veja o verso 14 do capítulo 3. Vos dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. É o mesmo sentimento do salmista, há séculos atrás. O povo estava ali, naquela reconstrução que ainda não havia sido concluída, a cidade ainda tinha os efeitos da destruição na época do cativeiro. Só que nós havíamos também, eles haviam abandonado o culto a Deus. Eles iam no templo daquela maneira rotineira. Eles não estavam prestando o culto como Deus queria e merece. E voltando mais uma vez ao salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz: eu invejava os arrogantes, eu via a prosperidade dos perversos. Eles não têm preocupação, parece que nem enfermidade eles alcançam, eles sofrem. Tanto que ele fala, parece que não partilham das canseiras dos mortais. Deus parece indiferente, Deus parece distante. Tem uma linha de pensamento dentro da teologia chamada de deísta, que eles creem sim que Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, mas que Deus criou e depois deixou a humanidade para lá, ou seja, que Deus não se relaciona com a sua criação. Mas não é essa a realidade, porque se assim fosse, Deus não estaria preocupado com a forma do culto, deixaria o povo fazer o culto de qualquer maneira, deixaria que nós fizéssemos o culto da nossa maneira. E eles perguntam, onde está o Deus do juízo? E Deus então traz a resposta para essa pergunta inquietante. Mas não é uma resposta que o povo gostaria de ouvir, e pode ser uma resposta que nós não gostaríamos de ouvir. Deus responde, irmãos, a essa pergunta com promessas. Promessas, mas promessas de julgamento. E aí eu quero chamar a atenção para algumas dessas promessas aí presentes. Onde está o Deus do juízo? O Deus do juízo está presente na promessa da vida do anjo da aliança. Veja no verso o verso 1 do capítulo 3. Nesse verso, irmãos, nós vamos encontrar aqui que são anunciados 2 mensageiros. Veja o primeiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.
Aqui está se referindo a João Batista, aquele que vai vir e seria o último dos grandes profetas, que iria preparar o caminho para quem? Para Jesus. Ele vai vir e vai preparar. Então João Batista ele faz aquela transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, né, da circuncisão, e depois Jesus vem para o batismo. E ele vai confrontar o povo, ele vai falar ao povo: arrependei-vos, a ira divina é sobre vocês. E muitos iam, né, aos milhares, em direção a João Batista, que pregava o arrependimento, uma mensagem de juízo. O outro mensageiro aqui, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Quem é esse anjo da aliança? Jesus Cristo. Ele é o anjo da aliança. Ele é o Messias. Esta profecia aqui é sobre Jesus. É sobre Ele. Quando Deus olha para o povo pergunta: onde está o Deus do juízo? Deus fala: o meu juízo vai ser manifesto na vida do anjo da aliança, na vida do meu filho, de Jesus Cristo, que vai se encarnar, e se encarnou, o verbo que se fez carne. E Jesus vai confrontando aquela liderança toda, conhecendo os corações. Lembra quando ele cura aquele homem que foi levado pelos amigos e ele perdoa o pecado? A Bíblia diz que os líderes religiosos ali murmuravam. Jesus, conhecendo os corações, disse: o que é mais fácil? Dizer que o moleque anda ou perdoar os pecados dele? Jesus estava confrontando, Jesus estava trazendo ali o juízo de Deus, porque o reino de Deus era manifesto estava sendo manifesto entre os homens. Esse anjo da aliança foi prometido primeiramente lá no Éden, em Gênesis 3,15, depois foi prometido por meio de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala que ele vai ser bênção para todas as nações, por meio dele Deus iria abençoar todas as nações. Irmão, então em certo ponto, essa promessa do juízo por meio de Jesus Cristo, ela se cumpriu e ela ainda vai se cumprir. O já e ainda não, ou seja, ela se cumpriu quando Jesus veio, se fez homem, anunciou o reino de Deus, inaugurou o reino de Deus entre os homens, e vai se cumprir em sua totalidade quando Jesus voltar para exercer o juízo final. A outra vez, onde está o Deus do juízo? O Deus do juízo está presente nas ações deste ano da aliança. Quais são as ações? Veja que o profeta coloca aí a partir do verso 2. Ele pergunta: quem vai poder suportar o dia da sua vida? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Aqui já é a promessa falando já da segunda vinda de Jesus. Quem vai resistir? Nós estudamos Apocalipse e o texto fala, né, em Apocalipse, que as pessoas vão tentar se esconder, muitos caiam sobre nós porque nós não suportamos o juízo de Deus. Tentando escapar, as pessoas vão desejar a morte, mas não vão conseguir realizar esse desejo, porque quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor? Veja que o texto diz que essa vinda desse dia, fala que ele é como o fogo do ourives, aquele que pega o ouro, e que o ouro tem a sua impureza, e vai purificar o ouro por meio do fogo, para que possa ter valor, ou vai dar valor ao ouro por meio da purificação. É isso que Deus faz conosco. Por isso que muitas das vezes nós olhamos para o outro lado e vemos as pessoas indo bem e nós não. Mas aqui na verdade nós estamos sendo purificados por esse fogo. E a outra comparação aqui, ele fala a potássia dos lavandeiros. É como se fosse uma água sanitária, né? Para vir, limpar, alvejar,
deixar limpo, tirar toda a impureza. E o objetivo aqui, irmãos, é nos preparar, é nos purificar, para que nós possamos, sim, adorar a Deus da forma como Ele quer. Adorar a Deus lá na eternidade, no lugar de adoração eterna. E Ele vai purificar os filhos de Levi, e Ele vai refinar como se refina o ouro, como se refina a prata, e assim as ofertas desse povo vai ser purificado pelo Senhor, serão justas, serão agradáveis. Então, muitas das vezes nós vamos passar por dificuldades e passamos por dificuldades, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é indiferente, é porque nós estamos sendo purificados por Ele mesmo, para podermos adorá-lo da forma como lhe agrada. E quando nós adoramos a Deus da forma como agrada a Deus, aí Deus tem prazer em abençoar, e nós somos também abençoados. Paulo fala em Efésios, que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Jesus veio purificar tudo aquilo referente ao culto. E o culto começa no coração do verdadeiro adorador. Foi isso que ele falou com a mulher samaritana. Importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Davi, no Salmo 51, verso 7, ele diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e humilde. Deus não despreza. Outros textos bíblicos, outros autores vão concordar com isso, né? Que Deus se alegra com o humilde. Nós falamos aqui já, Deus resiste ao soberbo. É Jesus é quem nos purifica para que nós possamos prestar um culto agradável a Ele, a Deus Pai. Por isso nós sempre colocamos nos nossos cultos momentos de confissão de pecado. Onde está o Deus do juízo? Vejam, irmãos, que é uma ordem, vamos dizer assim, crescente. O anjo da aliança vem para exercer o juízo de Deus. Esse juízo, ele vai nos purificar, porque nós somos confrontados. Jesus confrontava os líderes daquela época. E a partir do momento que nós entendemos o que é ser o verdadeiro adorador, que é prestar um verdadeiro culto a Deus, isso vai se externar nas nossas ações. Veja que o verso 5 traz uma lista de comportamentos desagradáveis a Deus, que Deus reprova. Fala do feiticeiro, fala do adúltero, fala do mentiroso, fala daquele que rouba, fala daquele que é o opressor, fala daquele que nega o dinheiro dos outros, fala daquele que não tem. Quando nós somos confrontados e olhamos para nós mesmos e vimos, olha, peraí, dessa forma que eu estou, eu não posso adorar a Deus. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso confessar os meus pecados, e aí sim eu terei condições de adorar a Deus. O Deus do juízo, irmão, está presente na prática também, e aqui o profeta fala de uma justiça social verdadeira. Não é uma justiça social aos olhos humanos. Eu faço não porque eu quero agradar a Deus para que Deus me salve. Eu faço porque eu já sou salvo e eu entendi que meu coração é transformado. Lembra que Paulo fala que a nossa salvação vem pela fé em Cristo Jesus e não por obras, não por mérito. E ele vai terminar com o verso 10 de Efésios 2, né? Aí sim nós andamos nas boas obras que Deus já preparou para nós desde a vida. Então o verdadeiro adorador, ele não anda nessas práticas que aqui o profeta descreve, feitiçaria, adultério, outras coisas mais aqui, porque ele preocupa, ele sabe que para adorar a Deus, tudo isso é contrário. Tudo isso, na verdade, desagrada. E o povo estava fazendo isso. Lembra do capítulo 2, né? Que eles repudiavam as suas esposas por qualquer motivo. E Deus abomina o divórcio. Eles estavam sendo infiéis nas suas alianças, nos seus compromissos. Isso
sério, irmãos, o nosso comportamento, que Jesus alertou que qualquer um que fizer tropeçar a um pequenino, e só lembrando, né, pequenino não é especificamente só criança, pequenino é um novo na fé, alguém que está começando na caminhada. Jesus fala que qualquer um que fizer um desses tropeçar, é melhor pegar uma grande pedra, uma pedra de moinho, pendurar ao pescoço e jogar-se na profundeza do mar. Olha a seriedade, olha a importância. Nós como falamos, né? Quem conhece o íntimo é Deus. Quem conhece o coração de cada um de nós é Deus. E nós mesmos conhecemos. Irmãos, o nosso culto a Deus, ele é uma manifestação do juízo de Deus. Porque, irmãos, se nós prestamos a Deus um culto de qualquer maneira, nós seremos cobrados. Nós temos nas Escrituras alguns exemplos, né? Caim, o culto dele, a oferta dele foi reprovada. Mas foi ele primeiro para depois a oferta. Os dois filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, foram levar fogo estranho. Foi reprovado. Ananias e Safira, no Novo Testamento, quando eles vão levar uma oferta para a igreja, eles não foram aceitos, porque eles estavam com o quê no coração? Mentira. Tanto que Pedro fala com eles assim: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês mentiram a Deus, provando que Deus conhece. Os outros ali, de repente, nem saberiam, mas foi o meu Espírito Santo que revelou aquilo para o apóstolo Pedro. Irmãos, o culto é uma manifestação do juízo de Deus, pois é no culto que nós anunciamos e devemos anunciar a palavra de Deus. No culto, irmãos, nós anunciamos as promessas presentes em todas as páginas da Escritura. E mesmo a promessa de juízo, que esse texto nos traz, lembre, todo juízo de Deus ele é acompanhado de misericórdia. Todo juízo de Deus ele é acompanhado de misericórdia. Todos aqueles a quem Deus ama, antes de Deus aplicar o juízo, Deus manda uma palavra de aviso antes. Deus usa de misericórdia. Deus dá a oportunidade de se arrepender. É o que nós falamos na quinta-feira, né? Adão e Eva pecaram, Deus simplesmente chegou a exercer um juízo, ele poderia fazer. Deus vai à procura deles, Deus conversa com eles, Deus dá a oportunidade deles se explicarem, e Deus usa de graça com eles. Tem um juízo, sim, mas tem graça também envolvida. O certo é, irmãos, que Deus cumpre as suas promessas. Tanto as promessas de bênção, quanto as promessas de juízo. Mas a boa notícia, quanto às promessas de juízo, é que nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, podemos ficar seguros. Não por nossa causa. Podemos ficar seguros por causa de Jesus. Como eu gosto de dizer, né? Deus agora, por causa de Jesus, Ele olha para mim e vê na minha frente o próprio Filho, o advogado fiel. É assim que João escreve? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, lembre-se, você tem um advogado que é Jesus Cristo, o justo. O justo. E quando nós nos apresentarmos diante do Pai, Jesus vai ficar lá e falar assim: esses aqui são meus. Esses aqui foram justificados. Porque, irmãos, por mérito do próprio Cristo, nós precisamos crer no juízo de Deus. Por mais que muitas das vezes pareça tardio, e o povo aqui pergunta, né? Onde está o juízo de Deus? Será que Deus se esqueceu? Nós não podemos ser levados, tomados por esse pensamento. Quando esse pensamento vier sobre nós, vier à nossa mente, nós voltemos mais depressa a nossa atenção para a palavra de Deus. Como o salmista venceu esse pensamento? Até que eu, o quê? Entrei no santuário.
até que eu entrei na presença de Deus. A melhor maneira de nós percebermos que Deus não concorda com a prática da injustiça, que Deus não está indiferente, é quando nós estamos diante da presença dele. Aí eu vi que Deus coloca aqueles homens, essas pessoas em lugares escorregativos. Aí eu vi que Deus deixa que essas pessoas tenham aqui a sua recompensa, mas a nossa recompensa, ela é maior. Ela é algo que a caça não vai correr, ela é algo que a ferrugem não vai estragar, ela é algo que o ladrão não vai roubar, porque ela está assegurada em Cristo Jesus. É para esse juízo, que nós temos que olhar. Não olhar para os outros. Com certeza, os ímpios, eles vão continuar prosperando. Só lembrando que Jesus falou lá, na oração de fariseu. Lembra? O fariseu orava em praça pública para quê? Para ser o quê? Visto pelos homens. E Jesus falou o quê? Eles já receberam a recompensa, porque eles já foram vistos. Nós não podemos ser levados olhando, comparando. Peraí, Senhor, eu estou com tanta dificuldade. Quantas vezes eu fiz isso? Creio que os irmãos já têm feito algumas vezes também. Senhor, por que eu estou passando por tanto aperto? Não que eu mereça tudo de bom, mas eu tenho o Senhor. Porque o outro lá que não quer saber do Senhor, o outro não quer saber da igreja, o outro não quer saber da comunhão, o outro usa o seu nome de qualquer maneira. Ele prospera, não só no trabalho, saúde. Mas, irmãos, o certo é que a promessa de juízo de Deus está se cumprindo e vai se cumprir. E para nós, a promessa da segunda vinda de Cristo é: vinde benditos de meu Pai. E nesse dia, aqueles que estão colhendo a recompensa aqui vão olhar e ver que ganharam tudo, mas perderam o mais importante. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que a nossa alma está assegurada em Jesus Cristo. O anjo da aliança, a aliança que Deus fez lá atrás. E hoje nós estamos incluídos pela graça de Deus nessa aliança. Que você possa se sentir assim, protegido. Porque Deus é fiel à aliança que Ele fez. Ele usou Ele mesmo como juramento. O autor dos Hebreus vai falar: Deus não tem por quem jurar, Ele usa a si mesmo. Eu não tenho ninguém superior a mim, eu não tenho nada que é maior que eu, então eu mesmo sou a garantia. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que em Deus nós estamos guardados. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor amado, por este momento. Obrigado, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos sempre olhar para o Senhor. Porque no momento que a gente desvia o olhar do Senhor, nós olhamos para o mundo, nós olhamos para os homens. Ó Deus, nós olhamos para as belezas que o mundo oferece, mas são belezas passageiras. Deus, que nosso olhar seja no Senhor, pois o Senhor é o suficiente. Como diz o salmista, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor não nos deixa faltar nada. Ó Deus amado. Ó Senhor, que a centralidade da nossa vida seja o culto ao Senhor. O culto realizado no dia a dia, o culto realizado aqui com os irmãos. Ó Pai, que tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, meu Deus, seja um culto ao Senhor. Que nós possamos trabalhar, estudar, tudo com excelência, certo que nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Que assim, ó Deus, agradando ao Senhor, debaixo da tua poderosa mão, nós tenhamos protegidos e guardados. Eu oro, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém.